Eu não quero mais ficar naquele Anderson que eu era. E legal que nós estamos aqui conversando, a vontade é que todo mundo conheça e viva essa experiência. Principalmente, Anderson, você estava falando sobre. Eu falo muito do corpo, né? A ferramenta de Axis traz muito essa consciência corporal. E o teu corpo, ele sabe o que ele quer vestir, ele sabe o que ele quer comer, né? Ele sabe o que ele quer beber. E a gente, até o dia de hoje, a gente estava desconectado do corpo. Então, assim, não quer dizer que você não possa beber, né? As pessoas falam, ai, mas vocês são muito radical. Não, meu corpo não necessita de álcool. Eu saio, eu converso com minhas amigas tudo bebe, tudo, mas eu não sinto vontade. Você falou aqui do corpo, sabe o que quer vestir, né? Uma, uma pessoa falou pra mim, faz o teste. Passa olhando o teu guarda-roupa, a roupa que você quiser, você vai lá e pega outra. Você vai se trocar, você vai estar com aquela roupa, você fala, não é essa, você vai tirar e vai colocar outra. Porque o teu corpo está sugerindo para você que não é aquilo que ele quer. Uhum. Não dá para mim explicar aqui, porque muita gente não vai entender os motivos disso. Mas tem cor que cura, tem cor que trata. Então, assim, o nosso corpo ele pede isso. Tem um momento que ele está querendo se curar, se tratar. Exatamente, Anderson do céu, que lindo isso. E se você não tem aquela coisa de saber qual o caminho, ele vai te direcionando. Vai. Só que muitas vezes você vai matando o seu corpo, que é o que o Gary, o Dan estava fazendo. Isso. Chegou um momento que ele sabia que ele queria algo diferente, a consciência, o corpo dele queria, mas a mente dele estava focada em outra coisa. E quando a gente alinha no corpo, sabe, é muito interessante. Agora que a gente está na internet, no digital, o meu corpo, ele rejeita de tal forma algumas coisas na internet que começa a ficar pesado. Se ele começa a ficar pesado, o meu corpo começa a emitir o quê? Que ele não quer fazer. Se ele começa a emitir que ele não quer fazer, ele começa a travar tudo. Ele leva para o inconsciente começa a travar tudo. E são essas informações que você vai acessando no barra de Axis. Por isso que eu acho que é uma ferramenta tão maravilhosa, só que também é uma ferramenta muito cara. As pessoas não conseguem evoluir porque elas param no primeiro módulo só, no primeiro Eu fui curso. só até o primeiro. Que é o mais em conta. É, Depois, nas outras ferramentas, e aí as pessoas não entendem porque que o seu atendimento também não é tão barato assim, né? Porque o investimento que você faz para você acessar também esses conhecimentos é um investimento muito alto, mas eu vou falar assim, ó, que vale porque você sai. Você- ô, Fábio, eu não que eu queira, como que eu posso dizer, te contrariar nesse sentido, Uhum. mas eu vou te falar experiência minha. Tá, por favor, pode O falar. que você falou que é caro. É. Não, depende. É isso que eu ia Depende. falar agora. Por É. quê? Porque assim, se eu fizer churrasco com os meus amigos todo final de semana, eu gasto Sim. muito mais do que a terapia, Ah, com sabe? certeza, gasta É mais. isso que eu tô. Quando a gente se propõe a fazer algo pra gente de bom, a gente acha que é caro. Mas eu ir ali beber com os amigos num final de semana, comer um monte de carne. Gente, não que Seja isso é errado. maravilhoso, tá Com certeza. bom. Mas eu tô dizendo assim, quando você procura evoluir, você começa a destoar um pouco dessas coisas. Fala assim, ó, em vez de eu gastar isso aqui, eu vou pagar mais uma sessão com a Fábio. Eu vou fazer mais uma sessão de tal coisa com fulano. Então, Anderson, mas são poucas pessoas que ainda têm essa consciência. A grande maioria da massa ainda está na consciência do material. Eu não deixaria de investir tudo que eu investi hoje, porque hoje, com o pensamento, a consciência que eu tenho, a vida que eu estou levando hoje, gente, Eu já fui taxado de um monte de coisa por querer evoluir. O não pessoal não troco. consegue entender essa, essa questão. Porque você não quer mais ser aquilo que você era. Não. Aí o cara fala assim: ah, o fulano virou
um babaca, um trouxa, não sai mais com a gente, não faz mais isso, não faz aquilo. Ah, tá ficando maluco, tá indo atrás dessas coisas e tá ficando maluco. Só que assim, isso tá me fazendo bem e muitas vezes está completando aquele buraco existencial que todo mundo tem. Isso. Porque se você não estiver dentro do teu propósito, você vai ter um buraco Vai, existencial. exatamente. Você vai ter um vácuo ali em que às vezes você pode fazer mil e uma coisas e não vai suprir. É que nem aquela pessoa que se encontra dentro da igreja. Aí o cara fala, não quero mais nada, eu quero estar aqui. Por quê? Porque naquele momento ele supriu aquele buraco existencial que ele tinha. Aí você fala assim, mas o cara era um vida torta. Mas foi aquele momento que colapsou para ele aquilo que ele precisava para ser maior do que ele é. E você está falando de igreja, né? Daquele momento. Eu trabalho com energia, mas eu acredito muito em Deus. No propósito de vida, você falou, você está vazio porque você não está seguindo seu propósito. É verdade isso. E quando você tem um encontro com Deus, então? Você não consegue mais viver de outra forma. Por isso que as pessoas se entregam, eu acho que tanto na igreja. Porque o problema é você ficar preso a dogmas e sistemas que te aprisionam, que a gente já conversou sobre isso, né? Mas tirando isso, a igreja, Deus é muito importante na nossa vida. Eu acho que Deus, né? Não digo a igreja. Não, mas até dá pra gente colocar Mas assim. eu encaminho muito dos meus clientes para a igreja. Até a igreja, Fábio, você vê que cada um se acha dentro de Isso. uma igreja diferente da outra. É. Um vai para presbiteriano, o outro vai para católica, o outro vai para batista, o outro vai para metodista. Não importa, desde que ele tenha preenchido aquele buraco que ele tem, eu acho que é válido e é fantástico. Só que quando a pessoa está lá, o que ele não pode fazer é o que muita gente faz. É só aqui que existe isso. Isso. Aí A ele resposta para tudo está ali. Aí ele começa a virar as costas para tudo e ninguém mais presta no mundo. Esse que é meu incômodo com a igreja, sabe? Eu sempre direciono meus clientes para ir para alguma casa, para ficar em contato, né, mais próximo com Deus. Porque é importante. Porque é importante, com certeza. Eu também acredito nisso. Só que o problema é quando ela entra e a igreja separa tudo, né? É só a nossa igreja que é melhor, é só o nosso Deus que é válido e aí o resto. Então, é nesses cuidados que a gente tem que ver. Só que não é só na igreja, isso é em tudo. Em tudo. A gente tá falando de igreja, mas é em tudo. Se eu chegar para você aqui e falar assim, olha, é só a radiestesia que funciona, Exato. aí você vai me olhar e falar, cara, mas eu tô fazendo aqui que tá funcionando. E isso que é o que eu vi no grande diferencial do Axis. O Axis abriu as portas para as outras técnicas para mim. E apesar de eu trabalhar muito com o Axis também fala que não pode misturar técnicas, né? No começo lá ele fala muito, mas o Axis me ensinou a fazer o quê? Seguir energias. Eu sigo energias. Quem que me mostrou isso? Foi essa ferramenta. E através dessa ferramenta, ela me levou para a constelação, ela me levou para os outros cursos de hipnose, e ela foi me levando. Ela que me leva. Eu sigo a energia, ela me leva. E aí, o que acontece? Se eu tivesse ficado só naquela ferramenta, com certeza, eu acredito muito na ferramenta de barras, ia ser muito grandioso. Mas hoje o que eu tenho de conhecimento vasto foi porque eu me permiti não ficar presa em uma coisa só. Sabe que, assim como as igrejas, a questão da energia, eu vejo que tem muita gente que chega no meio do caminho, a hora que ele está começando a engrenar, ele se perde. Como assim? Por exemplo, a pessoa está numa toada que ela está querendo ganhar conhecimento. Tá. Ela está num sistema de expansão. Aí, de repente, ela larga tudo e volta. Aliás, tenta voltar para aquela vida que ela tinha. Ou então, por conta de trabalhar, ganhar mais dinheiro, aí ela sai daquele fluxo
vamos dizer assim, fluxo de energia que a gente tanto acompanha. Às vezes eu não consigo entender isso. Aí eu faço a comparação do cara que está na igreja, aí ele está seguindo tudo certinho, de repente vem uma pancada porque ele, no íntimo dele, ele estava fazendo tudo diferente do que ele pregava. Fala, poxa, mas será que essa pessoa ela se abriu mesmo para a expansão? Então, mas aí tem várias coisas, né? São várias situações. Vamos falar assim. Por exemplo, se eu estou buscando conhecimento, eu estou expandindo, eu estou me sentindo melhor. Só que a energia lá de trás, e dependendo da energia lá de trás, pode ter pessoas Ainda é muito muito forte. forte, ela vai atrair, vai puxar você de volta. Aí você tem que saber se você vai continuar, porque a energia, e a gente vai começar a falar de energias contrárias, ela vai tentar a qualquer custo tirar você da evolução e trazer você de volta. Então, muitas vezes, o que, que vai acontecer? Ela vai barrar seu financeiro, ela vai criar dificuldade, você está indo para o caminho. O teu inconsciente pode trazer dificuldade, os amigos podem trazer dificuldade. Aí você está indo para uma direção, só que você. Aí tem uma outra coisa, que nós sempre também queremos pertencer. O nosso instinto de sobrevivência Eu acho que é esse o ponto, Flávio. e nosso instinto de sobrevivência. Então, você viu que são várias É, situações? O nosso instinto de sobrevivência, isso é de todo ser humano. A gente andava em bandos para poder pertencer e poder sobreviver. A gente tem medo de morrer. Então, quando você se vê sozinho, você tende a querer voltar para aqueles de origem, para aqueles que você pertence. até